Nunca fui de acreditar em superstições, mas naquela noite, algo estava estranho. Era como se o próprio ar estivesse carregado de uma tensão que eu não conseguia explicar. Estava exausto, só queria chegar em casa e me jogar na cama, mas quando cheguei ao ponto de ônibus, o alívio que normalmente sentia ao ver as luzes se aproximando não veio. Pelo contrário, uma sensação incômoda tomou conta de mim. O ponto estava deserto, como se eu fosse a única pessoa viva naquela cidade. A rua estava estranhamente silenciosa, sem o som habitual de carros passando ou de pessoas conversando ao longe. Tudo o que eu ouvia eram meus próprios passos ecoando no asfalto molhado e o farfalhar das folhas secas no chão. Olhando ao redor, senti um arrepio subir pela minha espinha. Não havia mais ninguém ali. Apenas eu e aquele ônibus que, por algum motivo, me parecia diferente. Mas era tarde. Eu estava cansado demais para pensar direito. As luzes do ônibus iluminaram o ponto e eu respirei fundo. O que pode ser tão ruim assim? Pensei, enquanto as portas se abriam com um rangido que cortou o silêncio da noite. Assim que entrei no ônibus, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O ambiente estava escuro, com as luzes internas mal funcionando, piscando de vez em quando. O lugar estava completamente vazio, exceto pelo motorista, que me observava através do espelho retrovisor. Eu tentei ignorar aquele olhar, mas havia algo nele que me deixava inquieto, como se estivesse sendo avaliado, medido. O motorista era uma figura estranha, com um rosto que parecia quase esquelético, a pele pálida como se nunca tivesse visto a luz do sol. Seus olhos brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto antes, um brilho fraco, mas perturbador. Tentei me convencer de que era só o cansaço me pregando peças. Afinal, quantas vezes a gente não exagera as coisas quando está exausto? Escolhi um lugar próximo à porta, como de costume. Sentar ali sempre me dava uma sensação de segurança, uma espécie de garantia de que eu poderia sair rápido se algo desse errado. Mas, enquanto me acomodava, percebi que o silêncio dentro do ônibus era ainda mais denso do que lá fora, quase opressor. Até o som do motor parecia abafado, como se o próprio ônibus estivesse preso em uma bolha. Olhei para o motorista mais uma vez, e ele ainda estava me encarando pelo espelho. Aquele olhar fixo, quase sem piscar, me fez desviar o olhar rapidamente, tentando focar em qualquer outra coisa. A viagem mal tinha começado, mas algo me dizia que aquela noite estava longe de ser normal. O ônibus começou a se mover, e eu tentei relaxar, focando minha atenção na janela. As ruas desfilavam lentamente, mas algo nelas estava diferente. Era como se eu estivesse passando por um lugar que nunca tinha visto antes, mesmo que conhecesse aquela cidade como a palma da minha mão. Os postes de luz piscavam de forma irregular, criando sombras que pareciam dançar nas calçadas desertas. Quanto mais o ônibus avançava, mais eu sentia uma estranheza no ar. As casas, que deveriam ser familiares, pareciam deformadas, esticadas de maneira quase grotesca. Eu me virei para olhar o motorista novamente, e lá estava ele, com aquele olhar fixo e penetrante no espelho retrovisor. Não sabia se era minha imaginação, mas seus olhos pareciam brilhar ainda mais forte, com uma intensidade que me deixou inquieto. Tentei me distrair, focando nos detalhes do ônibus. As cadeiras estavam gastas, o chão coberto de sujeira, como se aquele veículo tivesse passado por anos de uso sem nenhum tipo de manutenção. Tudo contribuía para aumentar a sensação de que eu estava preso em um pesadelo. O medo começou a se infiltrar, devagar, quase como uma serpente se enrolando em minhas entranhas. Algo não estava certo, e à medida que as ruas se tornavam cada vez mais irreconhecíveis, percebi que a viagem estava se transformando em algo muito mais sinistro do que eu poderia imaginar. Conforme o ônibus avançava, o ar ao meu redor parecia ficar mais pesado, quase sufocante. A cada quilômetro percorrido, a escuridão lá fora se intensificava, como se o mundo estivesse desaparecendo, engolido pela noite. Olhei para fora, mas as ruas que eu pensava conhecer tinham se transformado em algo completamente estranho e hostil. Parecia que o ônibus estava indo para um lugar onde a luz do dia jamais tocava. Meu coração começou a acelerar quando percebi que não fazia ideia de onde estávamos. Não havia mais placas, pontos de referência ou qualquer sinal de vida.
Era como se estivéssemos cruzando para outro mundo. Então, uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim. O motorista, aquele homem de aparência esquelética, finalmente quebrou o silêncio. "Você é o último passageiro", disse ele, sua voz saindo como um sussurro que parecia reverberar no ar denso. Fiquei imóvel, tentando processar o que ele acabara de dizer. "Essa é uma jornada sem volta", ele continuou, e eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu corpo ficou frio, como se o sangue tivesse parado de circular. O brilho perturbador nos olhos dele agora fazia sentido. Eu estava preso em uma viagem que não terminaria. Um calafrio percorreu minha espinha quando entendi o que isso significava. Não havia saída. Eu era o último passageiro de um ônibus que me levava para um destino sombrio e desconhecido. O pânico tomou conta de mim. Sem pensar duas vezes, me levantei de um salto e corri até as portas do ônibus. Apertei o botão de parada repetidamente, mas nada aconteceu. As portas não se abriram e o motorista sequer reagiu. Ele continuava dirigindo com aquele olhar fixo à frente, como se já soubesse que eu tentaria escapar. Bati nas portas com força, tentando forçá-las a abrir, mas era como se estivessem seladas, trancadas por uma força invisível. O desespero me consumia, e meu coração batia tão rápido que eu podia ouvir o pulsar do sangue nos meus ouvidos. Gritei para o motorista parar, implorei, mas ele apenas virou a cabeça levemente na minha direção, o sorriso macabro em seu rosto esquelético ampliando o terror que eu já sentia. O ônibus acelerou de repente, e fui jogado contra as cadeiras. A paisagem do lado de fora tornou-se um borrão de sombras e escuridão, como se estivéssemos atravessando um túnel sem fim. As luzes internas piscavam freneticamente, mergulhando o interior do ônibus em uma alternância de claridade e escuridão total. Tudo dentro de mim gritava para escapar, mas a realidade era implacável. Eu estava preso. Cada segundo que passava, a viagem se tornava mais surreal, mais assustadora. E naquele momento, a verdade bateu como um soco no estômago. Não havia escapatória. Aquele ônibus estava me levando direto para o abismo, e eu não tinha para onde fugir. Depois de tentar de tudo e falhar, o pavor começou a dar lugar a algo mais sombrio. A aceitação. Uma parte de mim ainda queria lutar, encontrar uma saída. Mas outra parte, mais profunda, compreendia a verdade cruel daquela situação. Eu estava condenado. O ônibus não era apenas um meio de transporte. Era um portal para algo muito pior do que eu jamais poderia imaginar. Eu voltei ao meu assento, ofegante, o suor frio escorrendo pela minha testa. As mãos tremiam, mas não havia mais o que fazer. Olhei para o motorista esperando encontrar algum traço de humanidade nele, alguma pista de que tudo aquilo não passava de um pesadelo, mas seus olhos me diziam o contrário. Não havia compaixão, não havia alma. Ele era apenas um arauto do meu destino. A escuridão lá fora agora parecia viva, como se estivesse nos engolindo. O ônibus avançava por um caminho que não deveria existir, um lugar onde o tempo e o espaço não faziam sentido. A paisagem se distorcia em sombras impossíveis, e a única constante era o som do motor, que parecia ecoar na minha mente. Fechei os olhos por um momento, tentando me agarrar a qualquer memória de casa, de um tempo em que as coisas eram normais, mas tudo parecia distante, irrelevante agora. O motorista, aquele ser que não era humano, continuava sua jornada, e eu sabia que não havia como escapar. Minha única opção era aceitar o destino que me aguardava. E assim, a viagem eterna começou. A noite estava fria e eu mal via a hora de chegar em casa. O dia havia sido longo, daqueles que parecem nunca terminar, e tudo o que eu queria era me jogar na cama e esquecer o mundo lá fora. Quando cheguei ao ponto de ônibus, percebi que estava completamente sozinho. As ruas estavam desertas, o silêncio era quase opressor, e as luzes dos postes, piscando de forma intermitente, lançavam sombras estranhas no asfalto. Me sentei no banco tentando não pensar muito na sensação de desconforto que parecia crescer dentro de mim. Já tinha passado por ali outras vezes, mas naquela noite, algo parecia diferente. A escuridão parecia mais densa, como se estivesse se fechando ao meu redor.
Olhei para os lados tentando enxergar algum sinal de vida, mas a cidade parecia adormecida, como se estivesse me deixando sozinho com meus próprios pensamentos. Eu estava ali, perdido nos meus pensamentos, quando do nada, ouvi passos se aproximando. Meu corpo imediatamente ficou tenso. Não vi ninguém chegando, mas de repente, ele estava ali. Um homem de aparência cansada, roupas sujas e rasgadas, que parecia ter saído diretamente da escuridão. Ele se aproximou devagar, com um sorriso que mais parecia uma careta esquisita. Seus olhos, meio escondidos sob o capuz de um casaco velho, me encaravam com uma intensidade que me fez arrepiar. "Tem um trocado aí, o irmão?" Ele perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. Eu hesitei por um momento. Não que fosse incomum encontrar alguém pedindo dinheiro na cidade, mas algo nele me deixou desconfortável desde o início. Talvez fosse o jeito como ele me olhava, como se soubesse de algo que eu não sabia. Tentei não demonstrar o nervosismo e respondi educadamente que não tinha nada para dar, mas ele não parecia satisfeito com a resposta. Em vez de se afastar, ficou ali, parado, me encarando. E foi então que percebi que ele não era um pedinte comum. Havia algo perturbador naquele homem, algo que me dizia para não baixar a guarda. O silêncio entre nós começou a ficar insuportável. Eu queria que ele fosse embora, mas o homem simplesmente continuava ali, me olhando fixamente, como se estivesse esperando algo. Meu desconforto crescia a cada segundo, até que ele finalmente quebrou o silêncio, mas de uma maneira que eu nunca poderia ter previsto. "Você acha que ninguém sabe, não é?" Ele disse, e sua voz agora parecia mais forte, mais nítida. "Acha que pode esconder tudo, que seus segredos estão seguros." Meu coração disparou. Como ele podia saber? Ninguém, nem mesmo meus amigos mais próximos, conhecia aquelas coisas que eu mantinha trancadas a 7 chaves dentro de mim. Minha mente começou a correr em todas as direções, tentando encontrar uma explicação racional, mas nada fazia sentido. "Eu sei o que você fez," ele continuou, com um sorriso que me gelou até os ossos. "Sei sobre aquela noite, sei o que você escondeu." Eu podia sentir o sangue fugir do meu rosto. Aquilo não era possível. Eu nunca tinha contado a ninguém. Mas, de alguma forma, aquele homem sabia. E não só sabia, como parecia se alimentar do meu medo. Como você sabe disso?" Consegui murmurar, minha voz tremendo. Mas no fundo, eu não queria mesmo ouvir a resposta. Algo me dizia que eu estava entrando em um território perigoso, do qual talvez não conseguisse sair. O pedinte apenas sorriu, um sorriso torto e cheio de intenções que eu não queria descobrir. Eu queria me levantar e sair dali, mas minhas pernas não respondiam. Estava preso no banco, como se alguma força invisível me segurasse. O pedinte se aproximou um pouco mais, e o ar ao meu redor parecia ficar mais denso, mais pesado. O medo tomou conta de mim, e cada palavra que ele dizia me fazia sentir como se estivesse sendo sufocado. "Não adianta tentar fugir," ele sussurrou, agora mais perto, o hálito quente e fétido me atingindo em cheio. "Eu sei tudo sobre você, sei o que você fez, e sei que está arrependido, mas isso não muda nada." Eu queria gritar, mas minha voz parecia ter sumido. Só conseguia olhar para ele, petrificado de medo. A escuridão ao nosso redor parecia se fechar ainda mais, e eu sentia como se estivesse sendo engolido por ela. "Você vai pagar por isso," ele continuou, sua voz agora se transformando em um sussurro quase inaudível. "Ninguém escapa das consequências dos seus atos." As sombras ao redor pareciam se mover, como se algo estivesse se aproximando. Cada som noturno parecia amplificado, e o silêncio entre as palavras do pedinte era preenchido por um zumbido ensurdecedor que fazia minha cabeça doer. Eu queria correr, queria desaparecer dali, mas algo me mantinha preso. Era como se eu estivesse enraizado naquele banco, incapaz de me mover ou sequer pensar direito. O medo agora era palpável, quase sólido, e eu sabia que estava à beira de algo terrível. De repente, o pedinte se inclinou ainda mais perto de mim, seus olhos brilhando de uma maneira que parecia inumana. O sorriso no rosto dele se alargou, transformando-se em algo grotesco, como se estivesse se divertindo com o meu desespero. Eu mal conseguia respirar, e meu coração batia tão rápido que eu achava que ia explodir a qualquer momento. "Está vendo?" Ele sussurrou, com a voz cheia de uma satisfação doentia. "Você não tem para onde correr, não tem como escapar do que está vindo para você." E então, sem aviso,
Ele se afastou de mim, dando 2 passos para trás, ainda com aquele sorriso perturbador no rosto. Fiquei ali, imóvel, enquanto ele desaparecia na escuridão, como se nunca tivesse existido. Era como se a noite o tivesse engolido, deixando-me sozinho com o pavor que ele havia plantado em mim. Olhei ao redor, desesperado, esperando ver o ônibus chegando, qualquer sinal de que aquilo tinha acabado. Mas a rua continuava deserta, e eu percebi que estava sozinho, mais sozinho do que jamais estive. Algo dentro de mim havia mudado, algo que eu sabia que não podia ser desfeito, e o medo que eu sentia não ia embora, me deixando com a terrível certeza de que, de alguma forma, aquele pesadelo estava apenas começando. Sabe aquelas noites em que tudo parece mais sombrio do que o normal? Era exatamente assim que me sentia enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, depois de um dia que parecia nunca acabar. O cansaço pesava nos ombros, e eu só queria chegar em casa, me jogar no sofá e esquecer do mundo. Mas naquela noite, algo estava diferente. O vento gelado cortava o ar, assobiando entre as árvores nuas e varrendo as folhas secas pelo asfalto. A rua estava deserta, como se a cidade inteira tivesse decidido se recolher mais cedo. A luz do poste ao lado do ponto de ônibus piscava de forma irregular, lançando sombras longas e distorcidas no chão. Ao me aproximar, um arrepio percorreu minha espinha, e eu não soube dizer se era por causa do frio ou por outra coisa. Sentei no banco de madeira meio quebrado e, enquanto esperava, senti uma estranha inquietação crescer dentro de mim. Olhei em volta, tentando me distrair, mas algo chamou minha atenção. Ali, no chão, uma sombra, que não fazia sentido. Era como se estivesse fora de lugar, sem um objeto claro que a projetasse. Pisquei algumas vezes, na esperança de que meus olhos cansados estivessem pregando peças. Mas não, a sombra continuava lá, imóvel, esperando. Tentei ignorar, me convencendo de que estava apenas exausto demais para pensar direito. Mas quanto mais eu olhava, mais aquela sombra parecia ganhar vida, como se estivesse prestes a se mover. Foi então que percebi que aquela noite, diferente das outras, estava longe de ser comum. O desconforto que eu sentia começou a crescer, se transformando em algo mais palpável. A sombra, antes estática, deu um leve tremor, quase imperceptível, mas o suficiente para me deixar em alerta. Meu coração começou a bater mais rápido e uma parte de mim queria se levantar e sair correndo dali. Mas outra parte, curiosa e teimosa, me manteve no lugar, tentando entender o que estava acontecendo. Cada vez que eu desviava o olhar e depois voltava a encarar a sombra, ela parecia diferente, mais nítida, mais presente. A sombra começou a se alongar, como se estivesse se desprendendo do chão. Minha respiração se acelerou, e a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Dei um passo para trás, tentando me afastar, mas a sombra, como se tivesse sua própria vontade, seguiu o movimento, mantendo a mesma distância entre nós. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, e o medo começou a tomar conta de mim. Tentei pensar em uma explicação racional. Talvez fosse apenas a luz do poste ou uma ilusão causada pelo meu cansaço. Mas lá no fundo, eu sabia que não era nada disso. A sombra estava viva de alguma forma, e ela estava vindo na minha direção. Quando percebi que a sombra estava se movendo de verdade, algo dentro de mim estalou. Sem pensar 2 vezes, dei meia volta e comecei a correr. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Cada passo que eu dava ressoava alto na rua vazia, como se o próprio chão estivesse avisando a sombra que eu estava tentando escapar. O vento frio batia no meu rosto, mas eu mal sentia. Minha única preocupação era a sombra que parecia deslizar pelo asfalto atrás de mim, sem fazer um som sequer. A sensação de ser perseguido por algo que não deveria existir era apavorante, e eu não conseguia afastar a ideia de que, a qualquer momento, aquela coisa iria me alcançar. Olhei por cima do ombro, o coração martelando no peito. Ela estava mais perto agora, mais definida, quase como uma figura humana, mas distorcida, alongada, de uma forma que me fez sentir um pavor profundo. A sombra estava cada vez mais próxima, e a realidade parecia se distorcer ao redor dela. Meu pânico aumentava a cada segundo, e eu sabia que minhas pernas não aguentariam por muito mais tempo.
Tropecei numa irregularidade do asfalto, quase caí, mas me forcei a continuar. A ideia de ser pego por aquela coisa me dava força para seguir adiante, mesmo que minhas pernas estivessem prestes a ceder. Eu precisava encontrar um lugar para me esconder, para escapar, mas a sombra estava tão perto agora que eu sentia seu frio cortante atrás de mim, como se a escuridão tivesse vida própria e estivesse prestes a me engolir. Meu corpo já não aguentava mais. A cada passo, sentia minhas forças se esvaindo, e o terror que me perseguia parecia se alimentar do meu cansaço. A sombra estava tão próxima agora que eu podia sentir o frio emanando dela, como se a própria noite tivesse ganhado vida para me caçar. Meus pulmões ardiam e minhas pernas tremiam, mas continuei correndo, movido pelo puro desespero. Foi então que aconteceu. Meu pé encontrou uma pedra solta no asfalto e eu fui ao chão. O impacto foi duro e senti a dor explodir pelo meu corpo, mas o medo era muito maior. Virei-me rapidamente, tentando me levantar, mas o pavor me paralisou. A sombra estava em cima de mim, tão perto que parecia querer me sufocar com sua escuridão gelada. Fechei os olhos, esperando o pior. Senti um arrepio subir pela minha espinha e meu coração batia descontroladamente, como se tentasse escapar do meu peito. A escuridão ao meu redor parecia se fechar e por um momento achei que aquele era o fim. Tudo o que eu conseguia pensar era na sombra, na presença aterradora que agora me envolvia completamente. Mas então, o silêncio. Um silêncio profundo e absoluto que parecia cortar o ar. Abri os olhos devagar, hesitante, e para minha surpresa, a sombra havia desaparecido. A rua estava vazia novamente, como se nada tivesse acontecido. Eu ainda estava deitado no asfalto, respirando com dificuldade, e tudo ao meu redor parecia igual, exceto por mim. Levantei-me com esforço, as pernas trêmulas e o corpo doendo. Olhei em volta, esperando ver algum sinal da sombra, mas ela tinha sumido. Porém, o medo continuava lá, enraizado dentro de mim. Eu sabia que aquela experiência me marcou de um jeito que eu nunca entenderia completamente. A sombra havia ido embora, mas algo dentro de mim estava diferente, mudado para sempre. Voltei ao ponto de ônibus, tentando me convencer de que tudo não passou de um pesadelo, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas lá no fundo, eu sabia que aquilo era real e que, de alguma forma, a sombra ainda estava comigo. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, sabe? Fantasmas, presenças, essas coisas que a gente vê em filme de terror. Sempre achei que era besteira, coisa de quem tem tempo sobrando para ficar inventando história. Mas naquela noite, tudo mudou. Eu tinha acabado de sair do trabalho, cansado como sempre. Era só mais um dia comum. Peguei o ônibus, desci no ponto de sempre, aquele que fica numa rua meio deserta, quase sem movimento àquela hora da noite. Não era tão tarde, mas já não tinha quase ninguém na rua. Só eu e o vento frio que parecia cortar a pele. O ponto de ônibus ficava ali, meio isolado, com uma iluminação fraca, aquelas lâmpadas amarelas que mal clareiam o chão. Tudo parecia normal, mas tinha algo diferente no ar, sabe? Não sei explicar direito. Era uma sensação esquisita, como se eu não estivesse sozinho, mesmo sabendo que não tinha ninguém por perto. Eu tentei ignorar, tirei o celular do bolso e comecei a mexer para passar o tempo. Mas mesmo assim, não conseguia tirar aquela sensação da cabeça. Era como se alguém estivesse me observando. Olhei em volta, mas só via a rua vazia, as sombras dos prédios abandonados e as árvores balançando com o vento. Foi aí que eu comecei a sentir um leve desconforto, uma coisinha ali no fundo, sabe? Como quando a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas não consegue identificar o que é. Tentei me concentrar no celular, nas mensagens, nas redes sociais, qualquer coisa para tirar aquilo da cabeça. Mas não adiantava. O silêncio era tão absoluto que parecia que o mundo tinha parado. E eu ali, sozinho, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Aquela sensação estranha não saía da minha cabeça. Por mais que eu tentasse me distrair com o celular, parecia que algo estava errado. Foi então que eu senti. Primeiro, um arrepio na nuca, como se uma brisa gelada tivesse passado por mim. Mas não era um frio normal, desses que a gente sente no inverno. Era um frio diferente, mais profundo, como se viesse de dentro de mim. Eu olhei em volta, tentando entender de onde vinha, mas a rua continuava deserta e o vento tinha parado.
Foi aí que eu comecei a ouvir. No começo, achei que era o vento, ou talvez minha imaginação, mas eram sussurros, leves, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse falando bem baixinho, perto do meu ouvido. Eu me virei de repente, esperando ver alguém, mas não tinha nada. Só o silêncio e o ponto de ônibus vazio. O desconforto se transformou em medo. Meu coração começou a bater mais rápido e eu senti o suor frio escorrendo pela testa. O que estava acontecendo? Eu nunca fui de me assustar fácil, mas aquilo era diferente. Aqueles sussurros. Era como se estivessem falando diretamente comigo, mas eu não conseguia entender as palavras. Só sabia que eram ameaçadores, sinistros. Tentei afastar a ideia, pensar em outra coisa, mas os sussurros continuavam, cada vez mais claros. O medo começou a crescer dentro de mim, e eu sabia que alguma coisa estava muito errada. Não era minha imaginação. Tinha algo ali comigo, algo que eu não podia ver, mas que estava cada vez mais perto. Eu queria sair dali, mas minhas pernas pareciam paralisadas. Tudo o que eu conseguia fazer era olhar em volta, tentando desesperadamente encontrar alguma explicação. Mas não havia nada, apenas a sensação de que estava sendo observado, seguido por algo invisível. E naquele momento, eu soube que minha noite estava apenas começando. A cada segundo que passava, a sensação de que eu não estava sozinho se tornava mais forte. Os sussurros agora eram constantes, quase como um murmúrio contínuo em meus ouvidos. Mas o que mais me apavorava não eram os sons, mas o toque. De repente, comecei a sentir um frio intenso na pele, como se mãos geladas e invisíveis estivessem me tocando, apertando meus braços, ombros e até meu rosto. Eu queria gritar, mas a voz parecia presa na garganta. Meu corpo inteiro tremia, o suor escorria pelo meu rosto e o medo era tão paralisante que eu mal conseguia respirar. Era como se a presença estivesse se alimentando do meu pavor, crescendo em força e intensidade a cada segundo que eu demorava para reagir. Finalmente, consegui dar um passo para trás, me afastando do ponto de ônibus. Eu queria correr, mas a sensação de que aquilo estava me seguindo, ficando cada vez mais próxima, me impedia de ir muito longe. Eu podia sentir o peso daquela presença ao meu lado, como se estivesse colada em mim, sussurrando coisas que eu não queria ouvir, revelando segredos que só eu sabia. Me virei bruscamente na esperança de ver alguma coisa, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo, mas não havia nada. Apenas sombras se esticando na calçada, distorcidas pela luz fraca do poste. Mesmo assim, eu sabia que estava sendo observado. Aqueles toques frios eram reais, tão reais quanto o terror que me consumia. Eu comecei a andar mais rápido, tentando fugir daquilo que não conseguia ver. Mas a presença não me deixava em paz. Quanto mais eu me afastava, mais intensa ela se tornava. Os sussurros se transformaram em palavras claras, ameaçadoras, me dizendo coisas que eu não queria ouvir, segredos que eu nunca contei a ninguém. Era como se aquilo estivesse dentro da minha mente, lendo meus pensamentos, manipulando minhas emoções. O medo era esmagador, e eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas pareciam pesadas, como se fossem de chumbo. Cada passo era um esforço enorme, e a presença parecia cada vez mais perto, quase me engolindo. A única coisa que eu conseguia pensar era em fugir, mas mesmo isso estava se tornando impossível. Eu estava preso, cercado por algo que não entendia, mas que estava determinado a me destruir. Em um momento de puro desespero, gritei, tentando afastar a presença que agora parecia tão real quanto o chão sob meus pés. Mas o grito, ao invés de espantar o que quer que fosse aquilo, só pareceu tornar a situação ainda pior. Os sussurros que antes eram leves e quase indistintos se transformaram em gritos, altos e aterrorizantes, como se dezenas de vozes estivessem berrando em meus ouvidos ao mesmo tempo. Elas diziam coisas que eu não queria ouvir, verdades que eu mantinha escondidas até de mim mesmo. Comecei a correr, sem direção, sem pensar, apenas tentando escapar daquele tormento. Mas por mais rápido que eu corresse, a presença estava sempre lá, me acompanhando, me cercando. As sombras ao meu redor começaram a se distorcer, tomando formas que eu não conseguia compreender, mas que eram claramente ameaçadoras. Era como se o próprio mundo ao meu redor estivesse se deformando, cedendo ao poder daquela entidade invisível. Eu tropecei, minhas pernas não aguentaram mais. Ao cair, minhas mãos tocaram o chão gelado, mas o frio que senti não vinha do concreto. Era um frio que vinha de dentro de mim.
um gelo que parecia tomar conta do meu coração, da minha alma. Eu senti que aquilo estava me puxando, me arrastando para um lugar de escuridão e desespero. Os gritos em minha cabeça se tornaram tão altos que eu pensei que meus tímpanos iam estourar. Eu não conseguia mais distinguir o que era real do que era imaginário. As sombras ao meu redor começaram a se mover, a formar figuras distorcidas que se aproximavam de mim, como se fossem devorar tudo o que eu era. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. A presença estava me sufocando, roubando meu ar, minha vida. Em meio àquele caos, percebi uma coisa aterrorizante. A presença não estava mais ao meu lado, mas dentro de mim. Era como se tivesse se fundido ao meu ser, tomando controle de meus pensamentos, de meu corpo. As sombras não estavam apenas ao meu redor, mas agora faziam parte de mim, preenchendo cada canto da minha mente com escuridão e medo. Desesperado, fechei os olhos e gritei novamente, com todas as forças que me restavam, tentando expulsar aquilo que me possuía, mas a única resposta que recebi foi o silêncio. Um silêncio tão profundo e absoluto que parecia ser o fim de tudo. Quando abri os olhos, tudo estava escuro. Não havia mais sombras, não havia mais gritos, apenas a escuridão e a certeza de que eu nunca mais estaria sozinho. Quando finalmente acordei, tudo estava diferente. A princípio, pensei que tivesse morrido, que aquela escuridão havia me levado para algum lugar além da vida. Mas, para minha surpresa, eu estava deitado em uma cama, cercado por paredes brancas e luzes fluorescentes. O cheiro de desinfetante era forte, e o som distante de monitores me deu a pista de onde eu estava. Um hospital. Tentei me mover, mas meu corpo estava pesado, como se eu tivesse corrido por quilômetros sem parar. Meus músculos doíam, minha cabeça latejava e minha boca estava seca. Mesmo assim, o medo não havia passado. Pelo contrário, ele estava lá, latejando dentro de mim, como uma ferida aberta que nunca cicatriza. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Como eu tinha chegado ali? Quem me encontrou? Eu não conseguia lembrar de nada além do frio, dos sussurros e das sombras. Aquela presença, eu sabia que ela ainda estava comigo. Mesmo no ambiente esterilizado do hospital, eu podia sentir. Não estava sozinho. Meus olhos se fixaram em um ponto no teto, tentando afastar os pensamentos que corriam pela minha mente. Mas os sussurros começaram novamente, suaves, quase carinhosos, como se fossem uma promessa de que nunca mais me deixariam. Fechei os olhos com força, tentando afastá-los, mas era inútil. Eles estavam dentro de mim, como se tivessem se enraizado na minha alma. Uma enfermeira entrou no quarto, mas eu mal a notei. Tudo o que conseguia pensar era que aquela coisa que me seguiu no ponto de ônibus agora fazia parte de mim. A enfermeira falava algo, mas suas palavras eram abafadas pelos sussurros que tomavam conta da minha mente. Tentei me concentrar nela, no que ela dizia, mas o medo era mais forte, mais presente. Eu queria gritar, contar a alguém o que estava acontecendo, mas sabia que ninguém acreditaria. Quem acreditaria em uma história dessas? Que eu estava sendo assombrado, possuído por uma presença invisível? Eu mesmo teria rido de algo assim antes daquela noite. Agora, porém, essa era a minha realidade, uma realidade da qual eu não poderia escapar. Os dias passaram, mas o terror não. Mesmo quando recebi alta e voltei para casa, a sensação de que nunca estava sozinho me acompanhou. Os sussurros eram meus únicos companheiros, uma constante lembrança de que a presença ainda estava lá, sempre vigilante, sempre perto. A cada noite, quando eu fechava os olhos, sabia que ela estava esperando, pronta para me atormentar. E a cada manhã, quando o sol nascia, o medo voltava, implacável. Eu nunca mais estarei sozinho, e esse é o verdadeiro horror que carrego comigo. A presença invisível tomou conta de mim, e por mais que eu tente escapar, sei que ela estará lá, sempre me observando, sempre sussurrando, até o fim dos meus dias. Eu só queria chegar em casa. O dia tinha sido longo e tudo o que eu queria era me jogar na cama e esquecer do mundo. Quando desci do ônibus anterior e caminhei até o ponto de conexão, percebi que estava completamente sozinha. A rua era um deserto, iluminada apenas por um poste de luz amarelada que piscava de vez em quando, como se estivesse prestes a apagar. O silêncio da madrugada era perturbador. Durante o dia, essa área era movimentada, cheia de gente indo e vindo,
Mas à noite tudo mudava. O farfalhar das folhas nas árvores, que durante o dia passaria despercebido, agora parecia um sussurro sinistro. O vento frio cortava meu rosto e eu me encolhi dentro do casaco, tentando afastar a sensação de que algo estava fora do lugar. Olhei para os dois lados da rua, mas não havia sinal de vida. Só o silêncio, quebrado pelo som distante de um carro que passou rapidamente. Suspirei e olhei para o relógio. Faltavam alguns minutos para o próximo ônibus e eu comecei a me perguntar se ele realmente viria. A madrugada sempre tinha essa habilidade de distorcer a realidade, fazendo a gente questionar as coisas mais simples. Mas aí, no meio desse silêncio, ouvi algo que fez meu coração pular uma batida. Um passo. Claro e distinto, vindo de trás de mim. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que tinha ouvido um passo. Virei a cabeça rapidamente, tentando identificar de onde vinha o som, mas não vi ninguém. A rua continuava deserta, o mesmo cenário sombrio de antes. Talvez fosse minha mente pregando peças em mim, fruto do cansaço, mas o som foi tão claro, tão distinto, que era impossível ignorar. Fiquei parada por alguns segundos com os ouvidos atentos, esperando ouvir qualquer outro som. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas agora parecia mais pesado, como se estivesse me sufocando. Olhei em volta mais uma vez, tentando me convencer de que estava segura, que tudo aquilo era apenas uma impressão errada. Mas o desconforto não desapareceu. Na verdade, ele só aumentava. Aquele passo, por mais breve que fosse, ecoava na minha mente, repetindo-se como uma música quebrada. Foi só sua imaginação, tentei me dizer, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. De repente, ouvi outro passo. Dessa vez, o som parecia mais próximo, como se estivesse mais perto de mim. Meus músculos se contraíram automaticamente e virei bruscamente para olhar para trás. Nada, absolutamente nada. Mas agora o medo começava a se infiltrar, frio e desconcertante, no fundo do meu estômago. Eu não podia negar o que estava acontecendo. Algo ou alguém estava por perto e eu estava completamente sozinha no meio da madrugada, com a certeza perturbadora de que havia algo me observando. Eu estava começando a perder o controle. O medo, que inicialmente era só uma pontada no peito, agora se espalhava como um veneno, fazendo minhas mãos tremerem. O silêncio que antes me incomodava, agora era quase ensurdecedor. Um vazio que eu sabia que seria preenchido a qualquer momento com aquele som, aqueles passos. Foi então que ouvi mais um. Dessa vez não era apenas um som isolado, mas uma sequência. Passos rápidos, como se quem ou o que quer que fosse estivesse apressado, se aproximando de mim com uma urgência que me fez sentir um calafrio subir pela espinha. Eu me virei outra vez, numa tentativa desesperada de ver quem estava me seguindo. Mas o cenário continuava o mesmo. Deserto. Vazio. Só que agora, o medo começou a se transformar em pânico. Cada vez que eu me movia, os passos pareciam acompanhar o ritmo, ecoando mais perto, mais altos, mais ameaçadores. Era como se eu estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Minha respiração ficou curta e eu sentia o suor escorrendo pela testa, misturado ao frio da madrugada. Eu sabia que precisava fazer algo. Não podia simplesmente ficar ali, parada, esperando pelo inevitável. Mas correr parecia tão inútil quanto ficar. E se os passos me seguissem? E se, de alguma forma, eles estivessem ligados a mim de uma maneira que eu não conseguia entender? Mesmo assim, meu instinto de sobrevivência começou a falar mais alto. Eu não podia mais ignorar a sensação de que estava sendo caçada, que a qualquer momento algo terrível iria acontecer. Olhei para a rua à minha frente, escura e sem fim, e soube que tinha que tomar uma decisão. Minha decisão foi quase instintiva. Sem pensar duas vezes, comecei a correr. Meus pés bateram forte contra o asfalto e eu senti o ar gelado da madrugada cortando meu rosto. Cada passo meu parecia ser acompanhado por aqueles passos invisíveis, mas agora eles eram mais altos, quase ensurdecedores.
Era como se o som estivesse vindo de todos os lados, cercando-me, pressionando-me a correr mais rápido. Não olhei para trás. O medo de ver algo, qualquer coisa, era maior do que a necessidade de entender o que estava acontecendo. Tudo o que eu sabia era que precisava continuar correndo. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Cada inspiração parecia um esforço gigantesco, mas eu não podia parar. Os passos, eles não paravam. A rua à minha frente parecia se estender infinitamente, como um túnel sem fim. As luzes dos postes piscavam, lançando sombras que pareciam se mover com vida própria. Meu pânico só crescia a cada segundo, e o som dos passos se tornava mais intenso, mais próximo. Era como se estivessem logo ao meu lado, mas quando olhei de relance, não havia nada além do vazio. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca, travada pelo medo. A única coisa que eu conseguia fazer era correr, correr e correr, na esperança de que, de alguma forma, isso me livraria daquela perseguição aterrorizante. Mas os passos não me davam trégua. Não importava o quanto eu corresse, eles estavam sempre ali, colados em mim, como se fossem parte de mim. Minha mente começou a perder a clareza. Confusa pelo cansaço e pelo terror, o desespero tomava conta, e a cada passo que eu dava, sentia que estava me aproximando de algo que eu não queria enfrentar, mas que parecia inevitável. Foi então que, exausta e sem forças, eu decidi parar. Quando finalmente parei, foi como se o mundo ao meu redor congelasse por um instante. Minha respiração estava pesada, ofegante, e meu corpo inteiro tremia. O som dos passos cessou abruptamente, deixando um silêncio ainda mais aterrador. Olhei em volta, tentando encontrar algum sinal, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo, mas só via a rua deserta, as sombras dançando sob as luzes piscantes dos postes. O medo ainda me dominava, mas agora havia algo mais. Uma estranha sensação de alívio misturada com um pavor inexplicável. Eu estava sozinha, ou pelo menos era o que parecia. Mas se eu estava sozinha, de onde vinham aqueles passos? Por que eles pararam no exato momento em que eu parei? Um calafrio percorreu minha espinha, e sem saber o que esperar, dei um passo à frente. Nada aconteceu. Outro passo. O mesmo silêncio. Foi aí que comecei a perceber que os passos que eu tanto temia não estavam atrás de mim. Eles estavam ao meu redor, como se viessem de todos os lados. Ou talvez estivessem dentro de mim. Minha mente começou a girar com possibilidades horríveis. Será que os passos eram um presságio? Algo que não era físico, mas uma manifestação de um destino sombrio que eu ainda não compreendia? Eu não sabia o que pensar. O pânico inicial começou a dar lugar a uma sensação de desorientação profunda, como se eu estivesse à beira de entender algo terrível e inescapável. Olhei uma última vez para a rua vazia, ainda esperando ver alguma coisa, qualquer coisa, que explicasse o que tinha acabado de acontecer. Mas não havia nada. Só o silêncio, tão opressor quanto os passos que me assombraram. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas a dúvida continuava a corroer minha mente. Os passos tinham cessado, mas o medo de que eles pudessem voltar a qualquer momento me acompanharia para sempre.